melhores maneiras de estudar com eficiência é usar a tecnologia. E existem muitas ferramentas de IA excelentes para economizar o seu precioso tempo e aprender melhor. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar a ser mais produtivo na hora de estudar, para as provas, para os vestibulares, no cotidiano. Bora ver? Então vem comigo! Uma das ferramentas que eu recomendo, achei extremamente interessante e gostaria de compartilhar com vocês, é essa aqui, ó, o Gamma App. O Gamma App, senhoras e senhores, é uma ferramenta de apresentação de slides. De repente você está ali, não é? Está sem muita ideia ou quer ter algum tipo de inspiração. Ferramenta muito interessante, olha só, vou colocar, entrei aqui né, no site, vou mostrar para vocês. Olha só, vou deixar em inglês aqui, tá? Porque vocês vão ver que a ferramenta consegue entender se você colocar em português, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui. Você vai lá, escolhe o tipo de apresentação que você quer, né? Eu vou aqui, ó, estilo apresentação. Não quero documento, não quero webpage, eu quero uma apresentação tipo PPT, tipo slides, certo? E aí você vem aqui, vamos pedir para ele fazer elabore uma apresentação sobre Guerra Fria. Vamos lá. Mandei aqui para ele já me fez. Olha só, o interessante dessa ferramenta é que ela traz aqui uma espécie de sumário, de índice, estruturando a apresentação para você, ou sugerindo aqui uma estrutura de apresentação para você, né? Com os tópicos, introdução, contexto, ideologias, consequências, principais fatos. Então vamos dar continuidade, vamos escolher aqui, ele dá aqui a opção de escolher um fundo, vamos escolher esse fundo. E vamos ver o que ele faz. Aí está. Tá? Reparem que a IA está estruturando de acordo com aquilo que foi passado, né, de informação para ela, no caso, a Guerra Fria. Tá? E o que chama atenção também nessa ferramenta é que ela permite, né, a edição. Então, terminou ali de gerar, apresentar a opção para você, você não gostou, quer fazer alguma alteração, você pode fazer edições. Aqui temos a versão, olha só, de apresentação. Estão vendo? Guerra Fria foi um período de tensões e confrontos entre as superpotências mundiais após a Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça sempre de analisar ali o que foi escrito, porque se trata de uma inteligência artificial que pode, né, de repente, cometer algum erro. Então, não se esqueça disso. E aí você pode editar de acordo com os seus interesses. Tá vendo? Aqui, fazendo umas consequências geopolíticas e sociais, né? Crise dos mísseis, importante momento da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, ok? Então, fica a dica. Lembrando que essa ferramenta, senhoras e senhores, é uma ferramenta, né, que tem nas versões gratuita e paga. E a versão que eu trouxe para vocês aqui, que é a experiência gratuita, é a versão, né, que te dá direito a 400 créditos, beleza? Mais uma ferramenta impressionante, senhoras e senhores. Ela se chama Video Highlight e trata-se de um recurso que permite selecionar e salvar trechos importantes de um vídeo. Então, por exemplo, com essa ferramenta, um estudante ele pode revisar o conteúdo mais relevante, mais importante de uma aula, de uma palestra, né, de um podcast, enfim, sempre precisar assistir o vídeo inteiro. Às vezes o vídeo é longo, tá? Essa ferramenta de IA, ela pode ajudar a otimizar o seu tempo de estudo e reforçar a sua memória e facilitar a sua aprendizagem. Então, peraí. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Você digita lá no Google o vídeo highlight, né? Ele te leva a essa página aqui, como eu já me inscrevi, certo? E lembrando que essa aqui é uma ferramenta gratuita, hein, senhoras e senhores? Essa é uma ferramenta gratuita. Aí depois que você se inscreveu, vai lá e faz o quê? Você cola o link do vídeo que você quer, por exemplo, eu vou colar esse link aqui de um podcast que nós gravamos aqui no estúdio de redação com a professora Letícia de redação e o professor Rogério de geografia sobre a inteligência artificial, né? E olha só
o que que a ferramenta faz? Ela sumariza, ela divide, ela quase que vai explicando aqui para você, detalhando, dividindo, descrevendo o que está no vídeo. Então, olha só, você pode aqui, com esse índice, já é a parte que você quer, olha só. Aqui ele fala, inclusive, a minutagem, estão vendo, ó? Aqui, com 2 minutos e 11, a importância da disciplina de atualidades e interdisciplinaridade. Aí, aqui, a apresentação dos professores, tá? Aí, aqui, definição de inteligência artificial, histórico das inteligências artificiais. Ou seja, ele faz uma análise do vídeo. É impressionante, né, o quanto essa ferramenta pode ajudar. De repente você tem ali um vídeo, né, mais longo, né, de uma palestra, um podcast, e esse vídeo faz isso. E mais, depois que ele sumarizou, você pode pesquisar alguma coisa. Por exemplo, eu quero aqui, ó, contexto histórico. Olha só, a ferramenta já me joga lá justamente para a parte, o trecho do vídeo que fala sobre o contexto histórico, aqui no caso da escrita de redações. Realmente uma ferramenta que pode ajudar pra caramba quando a gente tem um monte de coisa para estudar, um monte de coisa, inclusive para assistir, por exemplo, uma videoaula, mas quer ganhar tempo. Beleza? Outra ferramenta interessantíssima, né, que o pessoal está começando a conhecer, é uma ferramenta de IA chamada Bing. O Bing, senhoras e senhores, é uma espécie de chat GPT, mas com algumas funcionalidades que a versão gratuita do chat GPT não tem. E olha só, essa ferramenta chamada Bing é gratuita. Eu disse gratuita. Então, olha só, acompanhe comigo como é que você pode usar o Bing nos seus estudos. Olha só, você vai lá, né, pode digitar lá o Microsoft Edge. Aqui, lembrando que trata-se de uma ferramenta de IA da Microsoft. Então, você vai lá, utiliza o navegador da Microsoft, que é o Microsoft Edge, e, no caso, aí, o navegador da internet, e uma vez feito isso, você vai cair aqui, né, nessa página, e reparem que aqui no canto superior direito você tem o símbolo justamente do quê? Do Bing. Aqui está ele. Essa ferramenta de IA, Bing, aí da Microsoft, ela possibilita a escolha de um estilo de conversa ali no chat. O que você quer ter? Mais criativo, mais balanceado ou mais preciso? Tá? E olha só, vamos supor que você queira que pergunte-me qualquer coisa, ele está pedindo. Então, você pode perguntar quais são as principais consequências do aquecimento global, por exemplo. E olha só, vocês vão ver agora uma das vantagens do Bing, que é gratuito. Além dessa vantagem, obviamente, uma das vantagens do Bing que o ChatGPT não oferece, pelo menos na versão gratuita até agora, é o quê? O fato de que ele traz as fontes de informação, porque ele está ali acoplado à internet. Então, olha só, eu não sei o que acontece com vocês, mas muitas vezes eu estou ali no ChatGPT, mas eu pergunto, eu me questiono, de onde ele tirou essas informações? Como é que eu posso confiar? Às vezes eu fico um pouco ressabiado. Com o Bing, você não tem esse problema, porque olha só o que ele traz no final, saiba mais, ó, todas as fontes aqui de onde ele tirou essas informações. E a partir dessas informações tiradas, de repente você, eu não confiei, não gostei muito dessa fonte, você pode escolher outra, tá? Então ele te dá essa liberdade. E além disso, ele também tem outros recursos, como por exemplo o de redação, né? Você pode, por exemplo, pedir para ele escrever um texto, né? Vamos supor aqui, escreva um texto. No caso, eu quero uma resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis.
vamos supor que você está ali, precisa de um resumo do livro, uma resenha. Aí você pode escolher, olha só, em aqui até 2.000 caracteres, a sua pergunta, né? O tom profissional, pode ser casual, pode ser entusiasmado, pode ser um tom desse texto informativo, engraçado, mas eu quero aqui um informativo. Pode ser em parágrafo, pode ser para e-mail, para postagem no blog, para ideias, tá? Pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo. Eu vou colocar médio e vou colocar em parágrafo, certo? Vamos ver o que ele traz pra gente, tá? Ele traz aí uma versão prévia, porque assim como no ChatGPT você pode regenerar a sua resposta. E aqui está, ele está simplesmente elaborando o texto com formato, com comprimento, com o estilo que, né, com o tom que você solicitou, certo? Então, tá aí o Bing. Você pode reescrever o texto em primeira pessoa, você pode mudar o título do livro que você quer ali, da resenha, você pode fazer um sumário disso, enfim, tá? Realmente uma ferramenta muito útil, não só para pesquisa, quando você tem ali, né, quer ter uma informação mais precisa e até mesmo mais confiável e quer ter a possibilidade, né, de escolher as fontes, né? Então, o Bing é uma boa pedida. Fala aí se não aconteceu já isso com você. Pô, você tem um monte de coisa para estudar. O professor passou ali slide, passou ali, deu para você um PDF, enfim, PPT, e você precisa dar uma resumida. Você precisa fazer, de repente, alguns flashcards, fazer perguntas. Olha só, tem uma ferramenta aqui gratuita, hein? Que vai te ajudar e que eu sugiro. Aqui está o Ask Your PDF. E olha só o que ele traz aqui, ó. Você pode fazer o upload do arquivo. Ah, professor, mas de repente o Dimas, o meu professor, ele mandou pra gente lá uns PPTs, uns slides. O que você faz? Você transforma em PDF, porque, como vocês viram, né, uma IA para PDFs. Você converte em PDF, se não for em PDF, e aí você vem e faz o upload aqui, ó. Por exemplo, tenho aqui um PDF sobre Roma Antiga. É coisa pra caramba. Então, ó, vai lá, faz o upload aqui do arquivo que você quer. E olha só. Olá, eu sou um assistente de documentos multilingüe e tal. E ele começa, olha, fazer uma análise aqui do PDF que você mandou para ele, do arquivo que você mandou para ele. E olha só, ele traz até mesmo aqui algumas possíveis perguntas que você pode fazer para o documento. Qual que era a base da economia de Roma? Como era a sociedade, a sociedade na Roma era dividida? Quantos reis governaram Roma durante a monarquia? Você pode perguntar aqui, por exemplo, eu preciso lembrar, que triunvirato, o que é o triunvirato? Né? Então aí você vai lá e pergunta para ele, para o documento, o que foi, aí ó, o que foi o primeiro triunvirato? E a ferramenta vai fazer essa busca no documento que você trouxe para ele. Tá lá, ó, o primeiro triunvirato foi uma aliança política entre Júlio César, Pompeu e Crasso formar. Ou seja, imagine o quanto que isso aqui pode te ajudar na hora de estudar, com aquele monte de informação. Você pode pedir para ele resumir, tá? O conteúdo que você tem ali. Portanto, tá aí mais uma dica. Um leitor de PDF, não só um leitor inteligente de PDF que vai te ajudar pra caramba na hora de estudar aquele conteúdo enorme. Se você é daqueles que adora estudar por meio de mapa mental, então você vai curtir essa ferramenta que eu vou mostrar. Essa ferramenta se chama SetMind.tech. Dá uma olhada aí, senhoras e senhores. SetMind.tech, né? Essa ferramenta ela chama atenção porque ela já monta um mapa mental para você. Porque, por exemplo, você pode, né, pedir ao ChatGPT organizar, elaborar, criar um mapa mental para você, né, mostrando inclusive passo a passo como fazer isso, como estruturar isso no papel. Mas ele traz na forma de texto, não na forma, né, gráfica, com os fluxos, com as setas, como é o caso que vocês estão vendo aqui do SetMind.tech. Então, por exemplo, vamos solicitar aqui para ele, faça um
mapa, vamos supor que você vai ter provas sobre feudalismo e você quer um mapa mental sobre esse tema. Faça um mapa mental sobre o feudalismo. Muito bem, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Olha lá, o feudalismo. Definição, estrutura hierárquica, características principais. Tá? Reparem que ele usa aí não só esses fluxos, essas linhas, né, ligando os temas, né, e subtemas, como também ele traz cores diferentes. Ele dá a opção aqui também de editar, de salvar, tá? Então, de repente, tem muita informação. Você vai lá e edita. Eu quero colocar mais alguma coisa. Ele permite isso, certo? O chatmind.tech. Mas vai lembrar, senhoras e senhores, que você tem uma versão gratuita por 10 dias, tá? Depois, aí, tem a versão premium, a versão paga, beleza? Mas, tá aí, uma ferramenta muito interessante para a criação de mapa mental. E, senhoras e senhores, olha só, nessa dica, eu diria, vamos supor que você tivesse à sua disposição uma espécie de Google de IAs. Isso mesmo, você está procurando ali uma ferramenta de inteligência artificial específica para sua necessidade. E aí? Bom, a dica que eu dou é esse site, senhoras e senhores, sim, é um site, o chamado There's an AI for that. Olha que inglês lindo. There's an AI for that. Ou seja, será que tem alguma IA para isso? Então, olha, vou colocar aqui em português, tá? Para ficar mais fácil para a gente navegar. Então, olha só, você tem aqui, simplesmente, vou mostrar aqui para vocês, você tem, além dos lançamentos, você vai ter aqui, é um site de buscas de ferramentas de IA. Simplesmente isso, um site de buscas de ferramentas de IA, uma espécie de Google de IAs. E aí você vai, por exemplo, eu quero uma IA sobre, vamos supor aqui, eu quero sobre matemática. Será que ele pode me trazer aqui alguma... Olha só, cada retângulo desses, senhoras e senhores, corresponde a uma ferramenta de IA da área de matemática, estão vendo? Então você pode, inclusive, escolher uma delas, clica aqui, ele vai te dar aqui uma visão geral dessa ferramenta, ok? Uma breve descrição, como vocês estão vendo aí, inclusive aqui a opção de você visitar o site e dar uma olhadinha ali se aquela IA, né, te interessa, né, se vale a pena. Então, fica aí a dica das mais diversas áreas. Você pode pedir também, ó, podemos voltar aqui, ó, por exemplo, de geografia. Mesma coisa. Ele vai te dar uma lista aqui de ferramentas de IA da área, ou que tenham relação aí com a área de geografia, certo? Então, fica a dica que é completamente gratuita. Você vai lá, digita no Google, né? There's an AI for that. E aí você tem toda essa gama, essa quantidade enorme de ferramentas de inteligência artificial para testar, né? Para, quem sabe, encontrar aquela que vai te salvar na hora de estudar, certo? Que vai te tirar do sufoco, que vai te proporcionar aí um estudo mais eficiente, beleza?